Boa tarde a todos, boa tarde aos companheiros da mesa. Eu também quero começar agradecendo o convite para participar desse terceiro congresso. Eu já estive aqui, acho que foi no segundo. Congresso é uma coisa muito chata para quem vai falar, né? E esses caras vão querer ir lá. Aprendi muito no segundo congresso. Eu não podia estar aqui ontem, hoje pela manhã, mas sessões da tarde que eu acompanhei, e ouvindo o companheiro agora falar, me parece que vocês terão um congresso de altíssimo nível, né? Que ele seja o terceiro de uma infinita série, para a gente comemorar o tricentenário do nascimento do Marx em outras condições políticas e sociais. Ao contrário do meu companheiro argentino, que tomou como objeto uma questão teórica absolutamente contemporânea, a minha intervenção é uma intervenção meio academicista. Eu quero declarar para os senhores que eu não sou da universidade. Eu estive na universidade 35 anos, né? A minha formação foi numa outra instância, numa instância político-partidária. Eu cheguei na universidade já com algumas opções fundamentais feitas. Mas há uma questão, do ponto de vista teórico-acadêmico, que tem implicações políticas, como vocês verão, implicações políticas sérias. Eu resolvi me aproximar dela, primeiro de um ponto de vista histórico, depois de um ponto de vista acadêmico, e, enfim, me perguntando se vale a pena tomar o tempo de vocês e gastar as minhas energias para algo que não tem nenhuma consequência prática. Mas isso tem muitas consequências práticas. Eu faço pesquisa há cerca de 30 e tantos anos. Todas as vezes que eu comecei com uma pergunta muito erudita, o resultado foi um horror. Uma boa pesquisa começa sempre por uma pergunta simples. Dela, na tentativa de responder a ela, você vai encontrando liames, vinculações, relações e consegue montar um tecido. Eu parti de uma questão muito óbvia e resolvi apresentar para vocês, porque isso aqui é parte de um projeto de pesquisa que está em andamento ainda. Minha questão é a seguinte: por que é que na cultura política brasileira, Marx, enquanto Marx, entra tão tarde? Há dados arrasadores sobre isso. Só para vocês terem uma pequena ideia. Na terra desse meu companheiro, em 1898, um dirigente socialista à moda da Segunda Internacional, Juan Berrusto, traduz o livro 1 do Capital. 1898. Sabem quando esse livro, o livro 1 do Capital, foi traduzido no Brasil? 101 anos depois da publicação dele, em 1968. Essa coisa não é casual, não é? Eu posso tentar explicar isso pela francofonia da cultura brasileira da primeira metade do século XX. Todo mundo que falava outra língua falava francês. O que significa que quem não falava francês ou castelhano não ia nunca ler Marx. Porque todas as traduções, e depois, se vocês quiserem, eu lhes dou datas e com muito cuidado,
até 1961, eu já era nascido, já estava nas portas do Partido Comunista. Até 61, todas as traduções de Marx são indiretas. Isso não quer dizer que seja um pecado, não. Há boas traduções indiretas, atenção. Mas as que nós tínhamos, ou melhor, aquelas a que os brasileiros tinham acesso, eram, em geral, de muito má qualidade. Mas notem, vocês podem pensar, mas o Capital é uma obra ciclópica, são 3 livros, é caro editar o Capital. Vamos pensar naquele panfletinho, porque se tratava de um panfleto de 23 páginas no original. Não é? O Manifesto do Partido Comunista é um panfleto de 23 páginas. Os volumes que vocês veem hoje é porque tem prefácio, apresentação, os prefácios do Engels, os prefácios do Marx. O texto tem 23 páginas, não tem nota nenhuma. Bom, a gente lê aqueles caras e não leu os intelectuais marxistas de hoje, não é? Pois bem, esse texto foi publicado no México em 1844. Perdão. Desculpem, não, estou aqui delirando. Ele foi publicado em 1884. A primeira tradução que circulou no Brasil é de 1924. Notem, não é uma diferença de meses, são diferenças de décadas. Para não ficar no suspense, eu devo lhes dizer o seguinte: a primeira edição integral do Capital, e não foi só no Brasil, não, foi em língua portuguesa, porque a nossa começa em 68 e a de vocês só começa nos anos 90. As outras traduções portuguesas eu tive a oportunidade, nenhuma delas completa, com a assessoria do João Vasco, que me deu algumas indicações que me faltavam, eu examinei todas, e são, antes dessa edição da Avante, que começa em 90, salvo erro, 95 e vai a 2017, em 8 volumes. As outras traduções que existem aí são muito ruins. Elas não são ruins, elas são muito ruins. Então, a primeira edição integral do Capital começa a ser publicada no Brasil em 1968, ou seja, 101 anos depois da publicação original. E vai se prolongar por 6 anos. É a edição da Civilização Brasileira. Foi talvez a mais importante editora brasileira da segunda metade do século XX. Era dirigida por Enio Silveira, um intelectual sofisticadíssimo, né, de origem aristocrática e comunista. Ele resolve correr o risco. Por que correr o risco? Porque desde 64 se implantou no país uma ditadura reacionária. Ele resolve desafiar a ditadura. E o fez não apenas com esta edição. Mas, claro, não é? Quebrou a cara, porque em dezembro de 68, o livro tinha acabado de sair, há um golpe no interior do regime ditatorial. E aí vem um período que todos nós chamamos de período do militar-fascismo, né, que vai se prolongar por cerca de 5 anos, é uma balbúrdia nos quartéis, e até que Geisel, que assume o poder em 74, consegue botar um mínimo de ordem ali, as forças opositivas já tinham crescido muito, e ele é levado, é obrigado a iniciar um processo que ele chamou de distensão, não é? De recuperação lenta
de alguns institutos democráticos. E a ditadura entra em crise no início dos anos 80. Eu tenho um livro sobre a ditadura, onde eu marco a sua cronologia. Ela se inicia em 1964, ela é apenas uma ditadura reacionária. Em 68, ela se torna uma ditadura militar fascista, que não tem nada a ver com o fascismo clássico, hein? Mas ela tem um claro conteúdo econômico, social, que é claramente fascista. E ela entra em crise em 1974 e ela agoniza 10 anos depois. Penso que a ditadura brasileira durou 21 anos. A restauração de alguns institutos democráticos, que eu não sei bem se é Estado democrático de direito ou um Estado de direito democrático, porque ela contém, ela admite certos espaços democráticos. Essa ditadura durou 21 anos. Pois bem, o Enio lança o livro 1 do Capital em 2 volumes, semanas antes do AI-5. Vocês não têm ideia do que significou. Não preciso dizer para vocês que a editora do Enio sofreu atentados bombistas, que o Enio foi ameaçado, foi preso várias vezes e ele acabou tendo que vender a editora. O projeto dele era a edição integral do Capital, ou seja, dos livros 1, 2 e 3, que ele editou em 6 volumes. O livro 1 saiu em 2 tomos, o livro 2 saiu num único tomo e o livro 3 saiu em 3 tomos. Mas ele também preparou a edição do que seria o 4º livro do Capital, que nas edições, eu diria, modernas, foi autonomizado e passou a constituir uma outra obra, com o título de Teorias da Mais-Valia, ou História Crítica da Teoria das Mais-Valias. Ele deixou esse livro traduzido, mas teve que passar o controle acionário da editora para uma outra empresa, a Difel, que publicou esses 3 volumes do Capital 4 na primeira metade dos anos 80, entre 1980 e 1985. Resumindo a história, a primeira tradução integral, não apenas dos livros 1, 2 e 3, mas também do livro 4, foi realizada pela editora Civilização Brasileira em termos de produção, sendo que o Capital 4 saiu pela Difel. É muito engraçado, né? Essa história de comunista Ele não escolheu um tradutor comunista. Ele soube que havia um sujeito que não tinha nada a ver com a ação política comunista, mas que se preparou a vida inteira para traduzir o Capital. Reginaldo Santana. Era um economista que, na faculdade, antes de 64, tinha tido um professor marxista. E ele se encantou com os aspectos teóricos do marxismo. Nunca teve nenhuma ação política daí derivada. Esse cara estudou 12 anos de alemão para fazer a tradução do Capital. E trabalhou nessa tradução em tempo integral. Essa tradução circula no Brasil, já está em 20ª reimpressão. Deve estar dando aí umas 25 edições. E os germanistas, quero dizer para vocês que não é o meu caso. O meu alemão é um alemão rústico, de tacape na mão. Os germanistas encontram vários problemas nessa tradução. E há especialmente um problema no livro 3, o livro onde ele vai tratar, é o fecho da obra, foi mencionado aqui hoje corretamente por alguém que precisa ser lido, não é? Onde ele vai
tratar das formas mais abstratas e mais fetichizadas do capital. Aí há problemas, que até mesmo na época eu, com as minhas precárias ferramentas idiomáticas, identifiquei. Nos anos 80, sai uma nova edição do Capital. Essa nova edição sai de uma maneira muito curiosa. A edição do Enio Silveira, primeira edição, foi uma edição tradicional, convencional. Se imprimiram os livros, já não se fez propaganda, os livros foram expostos nas livrarias. Para que os senhores tenham ideia do que isso significa o seguinte, preste atenção nisso, por causa da tua cidade, não sei se você é de Buenos Aires. Em 1970, este país tinha cerca de 100 milhões de habitantes. Tinha menos livrarias no conjunto do país. Este não, né? Aquele. Estou aqui em Portugal. Tinha menos livrarias. Não é livraria, papelaria. Livraria. Menos livraria do que no Cartier Latin, aqui em Paris, e do que na Corrientes, em Buenos Aires. Dá para vocês terem uma ideia? Nós não conhecemos as tiragens da primeira edição. Não há documentação. Eu creio que, se elas foram muito amplas, não passaram de 2.000 exemplares. A segunda edição se produz em condições muito diferentes. Uma grande empresa monopolista daquilo que é a indústria cultural, ou que era naquela época, eu já não sei se posso falar ainda, se houver, em indústria cultural, uma grande editora, um monopólio editorial, que era de segundo as más línguas, um mafioso, Vitor Tivita, a editora Abril. Esses caras começaram a vender livros nos quiosques. Eu só tenho 3 minutos? Boa noite. Me dá 2 e pouco aí, só para chegar na terceira edição, então. Você está me roubando tempo, hein? Mas tudo bem. Esses caras produziam livros em tiragens de 40 a 50 mil exemplares. Um estudioso da cultura brasileira, Roberto Schwartz, estima que, em 1969, o público leitor, observe bem, mira bem, o público leitor daqueles quase 100 milhões de habitantes, público leitor no sentido de ter poder aquisitivo para comprar os livros e ter acesso físico aos livros, não passava de 50 mil pessoas. Se a senhora não gosta porque está fazendo cara feia, pegue o ensaio do Roberto Schwartz, A Política e Cultura no Brasil, 1969. É uma estimativa, naturalmente. Pois bem, essa editora trabalhava com edições na escala de 30 a 50 mil exemplares, dependendo, evidentemente, da resposta pública. Aí ela tira uma nova edição do Capital. É uma tradução diferente. É uma tradução que foi supervisionada por um economista brasileiro que fez parte do governo Lula. Mas esse não roubou, não, viu? Esse eu quero dizer que não roubou, não. Que é o professor Paul Singer. Foi coordenada por ele e foi executada por 2 germanistas que conheciam a obra de Marx. Então, não era apenas um problema idiomático. Flávio Cotte era o cara que dirige, é o chefe dessa equipe. Essa edição esgotou nas bancas. O Capital foi publicado entre 83 e 85 pela Abril. Uma edição industrialmente muito bem confeccionada, em capa dura. Hoje ela é peça de museu bibliográfico.
Mas essa eu posso garantir para vocês, que aí é uma excelente tradução, com um problema. Os tradutores trabalharam rente ao texto original do Marx, rente ao texto. Então, há soluções estilísticas complicadas. Eu digo isso porque, para aqueles que leem Marx no original e são germanistas, há um consenso. Esse miserável revolucionário judeu e comunista não presta, mas escreve admiravelmente bem. É um dos grandes prosadores do alemão moderno. Então, essa tradução, que está reeditada também em várias novas impressões, já não tem mais a capa belíssima que tinha antes, mas essa é uma edição extremamente confiável. Terceira edição, nova tradução, nova concepção. Notem que o que não vai mudar é o livro 4, que foi tirado lá nos anos 80 pela Diffel, depois Bertrand Brasil, ali não se mexeu. Agora, livro 1, 2 e 3, vocês têm duas versões, sendo que a segunda, da Abril, supervisionada pelo Paul Singer, é, de fato, mais fiel, é mais precisa nas categorias do que a anterior. A terceira começou a ser produzida em 2000 e princípios de 2000. O primeiro volume saiu em 2011 e o último volume saiu no final do ano passado, em 2017. Essa edição tem várias novidades. Primeiro, os livros não estão subdivididos. Você tem o livro 1 num volume só, o livro 2 num volume só, o livro 3 num volume só. Isso é extremamente prático para quem não lê na internet. Segundo, é uma tradução nova de um tradutor extremamente competente, já provado, Rubens Enderle. Mas ele resolveu, não é? Esse negócio do Marx tem lá, foi escrito de um jeito, aqui se divulgou de um outro jeito, por exemplo, não tem uma categoriazinha chamada mais-valia? Não tem mais. Agora ela chama-se mais-valor. E por aí afora. Eu quero dizer para vocês que, como um estudioso de Marx, acho que essas mudanças são tolas. Elas são mudanças promovidas pela chamada Mega 2, que é a edição que está saindo inteiramente academicista, por um consórcio acadêmico internacional, e que está aplicando a Marx um rigoroso controle linguístico, no sentido de uma precisão filológica a mais absoluta possível. Então, se discute se uma vírgula veio antes ou depois do verbo. Eu temo que, apesar de todo esse valor, isso termine tornando Marx um clássico, objeto de muitas teses acadêmicas, universitárias, mas higienizado, neutro. Temo isso, mas isso é uma opinião. Quero dizer que já externei em alguns espaços e não fui apedrejado, porque, afinal de contas, o cara é um velhinho, né, tem 70 anos, prestou tanto serviço, vamos deixar ele dizer besteira. A Sara já está me chutando aqui debaixo da mesa, vocês já estão vendo. Quero só dizer duas coisas. A pior coisa que pode acontecer numa leitura de Marx é a arte da tesoura. Você corta um pedaço do Marx, vai cortando, você monta o Marx que você quiser. Para cada tese do Marx que vocês me apresentarem, eu confronto com uma contrária.
Marx tem sido saqueado com a arte da tesoura. Isso quer dizer que tem que ler o Marx todo. Isso é tarefa de uma vida, de um especialista que dispõe de tempo. Creio que muito pouca gente vai ler o Marx todo. A Nova Mega está planejada para ter 114 volumes. Mas aparece sempre um cara que descobre um texto que ele escreveu para um jornal lá dos Estados Unidos, ou para um jornal operário aqui do continente, e descobre que ali tem um novo Marx. É preciso tomar muito cuidado com isso. Isso é uma forma de praticar a arte da tesoura, o que eu chamo de arte da tesoura, por outro caminho. Há algumas obras que são fundamentais em Marx. E a obra mais fundamental de Marx é O Capital. Lido, como lembrou alguém hoje aqui, nos seus 3 livros. Não é a única obra fundamental. Há uma outra obra que já foi publicada no Brasil, que é inédita em língua portuguesa, que são os chamados Grundrisse. É uma edição de 2000, acho que é 2002, uma coisa assim, que não foi reeditada, uma edição caríssima, ela só foi possível porque fez-se um convênio com uma universidade cuja editora era o FRJ, só tinha comunista. Não é? Então, a gente votou lá por isso saiu a verba para Boitempo, que tem o projeto de publicar, não todas, mas muitas obras de Marx, a partir de Engels, a partir de seguras traduções sobre o original. A coleção Marx-Engels, da qual fazem parte os Grundrisse e o Capital, já está no volume 21 a 22. Recomendo esta 3ª edição. Agora, chamando a atenção de vocês, que é uma tradução, vocês vão tomar alguns sustos, porque então, não tem mais valia, essa senhora saiu da história, o que aconteceu com ela? Como diz um sociólogo português muito importante, de vez em quando a luta de classes tira férias, né, porque ela volta. Desapareceu aí também a dona mais-valia, não, agora ela se chama mais-valor, e assim por diante. Agora, eu encerro. Né? Como é que se formou o marxismo na América Latina e no Brasil? Quando eu entrei para o Partido Comunista, em janeiro de 1963, o Partido Comunista, o marxismo já estava ali feito. Claro, teve uns probleminhas, né, com aquele tal de Stalin, que andou enquadrando umas coisas, não publicando outras, mas está aí, está pronto, a obra do Marx está aí. Qual obra do Marx? Como é que eu li Marx nos anos... E não fui só eu, não, hein? Como é que Ottaviani, Florestan Fernandes e tantos outros leram Marx? Na edição castelhana, tirada do México, do Venceslau Rosses. A edição alemã era cara. O acesso à língua alemã, até final dos anos 60 no Brasil, era raro. Para você encontrar um tradutor do alemão, você procurava de dia com lanterna na mão. Então, escuta, como é que se construiu um marxismo sem o Capital? Tem alguma coisa errada aí? Eu quero dizer para vocês que eu acho que tem. Muita coisa errada. O diabo é que isso não aconteceu só no Brasil, não é? Aconteceu em outros lugares. Né? É um marxismo sem Marx. E daí, coisas que foram abordadas aqui hoje. Né? A religião é o ópio do povo, ponto. Marx não escreveu isso, não. Quero esclarecer para vocês que a frase não é do Marx. Né? A frase é do Bauer, do Bruno Bauer. Foi dito aqui a referencialidade cultural e literária de Marx. Satura a obra do Marx. Mas não é porque ele quer mostrar que é erudito, não. É porque ele vê na arte
uma forma de conhecimento. Então, ele se vale dela, não é? Mas o cara, não é aquelas coisas todas. Vocês não sabem o que é que eu falei até os 20 anos, 20 e poucos. Esse negócio a religião é do povo, vamos julgar os padres, vamos empalar os padres, não é? Vocês estão rindo, mas era um pouco assim. Sem o capital, vocês não vão a lugar nenhum. Não tem crítica do ponto de vista marxista de qualquer objeto que não contemple, não é a leitura técnica do capital, onde, aliás, esse aspecto técnico é absolutamente, não é nem secundário, é terciário. É o domínio das categorias. Vocês querem saber? Eu juro que eu termino agora, Sara. Qual a diferença entre Marx, Durkheim e Weber? Se eu quiser conhecer o método de Weber, eu pego lá, Economia e Sociedade, abro uma parte das categorias sociológicas fundamentais, leio aquilo com atenção e vou encontrar ali uma concepção teórica muito articulada. Eu não preciso de ler a obra do Weber para conhecer a sua concepção teórico-metodológica. Se eu pego Durkheim, que é um outro clássico das ciências sociais, e que a gente tem que ler, o diabo dos marxistas jovens é que eles só leem Marx. Eles não têm tempo para ler outros caras. Eu sempre pergunto, qual marxista Marx leu? Com muita caridade, Engels, não é? Marx leu o quê? Quem pensava o avesso daquilo com que ele estava trabalhando. Não é preciso ler Marx, estudá-lo. Durkheim, eu tenho que ler. Todo esse papo que vocês estão vendo aí de solidariedade, precisamos ser solidários. Isso é Durkheim puro. É a solidariedade que amarra os vínculos sociais. A vinculação é moral. Durkheim é um pensador muito mais contemporâneo do que vocês pensam. Né? Neguinho pega Durkheim e enterra como positivista. Não é não. Tem que ler o cara. Se eu quiser conhecer a concepção teórico-metodológica dele, eu tenho que ler a obra dele inteira? Não. Eu não preciso de ler o Suicídio. Eu não preciso de ler a divisão do trabalho social. Notem que não é a divisão social do trabalho. É a divisão do trabalho social, é outra coisa. Me basta ler um livro que ele escreveu para isso. As regras do método sociológico. 180 páginas. É isso que vocês aprendem, aqueles que estão na universidade já passaram, por exemplo, metodologia. Então, pega Durkheim, pega Weber e pega o pobre do coitado do Marx. Só tem um jeito de se apropriar da concepção teórico-metodológica do Marx. É lendo o Capital, não é outro lugar, não. É ler da primeira à última página. Estou vendo que eu não estou dando uma boa notícia a vocês, não é? Claro, eu sei, tem que gastar o traseiro, não é? E ficar ali o tutano. Mas quem escolhe a perspectiva marxista tem que ter 3 condições para ser sério. A primeira, tem que estudar para valer. A segunda é que tem que estudar para valer. E a terceira é que tem que estudar para valer. Obrigado.